Não! Essa é a palavra mais libertadora da língua portuguesa. O não é uma palavra muito libertadora. Nós, brasileiros, somos mais agradadores do que outros povos de outras culturas, por exemplo, do que os russos. Uma vez eu assisti a uma palestra na qual o professor disse que havia um professor russo em uma universidade, e aí alguém chegava assim e o convidava, olha, vamos para tal lugar, tal dia, e ele simplesmente dizia, não, e saía sem dar qualquer justificativa, sem se explicar. As pessoas achavam até que ele estava sendo muito bruto, muito mal educado. Mas na verdade era uma questão simplesmente de cultura, né? Em alguns lugares falar não é mais tranquilo. Aqui no Brasil a gente é muito agradador e algumas pessoas mais do que outras. Quando a gente não quer ir para algum lugar, por exemplo, a gente inventa uma desculpa, olha, porque não vai dar, como se a gente não pudesse simplesmente dizer não, não quero, enfim. Só que o não é uma palavra muito libertadora. Quando a gente diz sim para outra pessoa, quando a gente queria dizer não, a gente está dizendo não para nós e sim para outra pessoa. E a gente sente um desconforto de dizer o não, só que o desconforto do sim é muito mais duradouro do que o desconforto do não. Você diz não, você sente aquele desconforto ali, poxa, falar não, assim, muitas vezes a gente tem um certo medo inconsciente da rejeição. E aí a gente diz sim, mesmo querendo dizer não, para você não ter aquele desconforto momentâneo do não. Só que aí você tem um desconforto muito mais duradouro do sim. O sim, quando você queria dizer não, é aprisionador, ao passo que o não é libertador. Eu vou dar aqui um exemplo. Eu estava muito atarefado com muitos processos e decidi que não queria mais pegar processos. Poxa, meu final de semana, minha noite estavam sendo comprometidos, eu não tinha tempo de assistir a minha série, de ler um livro, tinha que ficar lidando com processos, e eu decidi, cara, eu não vou mais pegar processos. Aí uma colega minha me chamou para atuar em parceria em um processo, porque era de uma conhecida dela e ela queria ajudar essa pessoa. E aí tenho muita consideração por essa minha amiga e eu pensei, pô, por que para essa pessoa eu vou fazer? E aí eu disse sim. Só que depois, cara, eu fiquei muito arrependido. Aí eu fui me ver trabalhando no final de semana quando eu queria tirar o final de semana de lazer, de descanso. Poxa, que coisa. E aí acabei protelando, sabe? Quando você não quer fazer uma coisa, sempre deixa para depois, aí vai protelando, e quanto mais eu protelava, mais angustiado eu ficava, porque, poxa, fica mais zebra de eu agora dizer não. Então, para não ter aquele desconforto do não inicial, eu tive um desconforto muito grande do sim. Até que em dado momento eu falei, cara, é o seguinte, eu lamento, mas eu vou ter que me livrar desse processo, vou dizer não vai dar. E aí eu fui e falei para a colega, olha, é o seguinte, lamento, não vou conseguir atender esse processo. Ainda era um processo de pouca expressividade econômica e trabalhoso. Em contrapartida eu disse, mas é o seguinte, eu vou te ensinar como fazer esse caso, me coloco à disposição para te ajudar no que for preciso, mas sem colocar a mão na massa, né? Eu te ensino o que tu precisa fazer. E aí quando eu faço isso, quando eu dou o não para minha colega, nesse caso específico, eu tenho uma libertação. Eu me liberto daquele peso, daquele processo. Então, o não traz isso, ele traz a liberdade. Imagine, por exemplo, que alguém vai e te chama para ser o fiador dela em um aluguel. Ah, eu quero alugar uma casa e eu preciso de um fiador. E você não quer ser fiador, você não tem uma filosofia pessoal de, pô, não quero ser fiador. Até porque o brasileiro, em geral, não tem reservas financeiras. A maioria das pessoas vive no limite. E talvez seja o teu caso, e você vive no limite, você só tem condição de pagar seu próprio aluguel. E aí você fica naquela, pois se essa pessoa não pagar por algum motivo, ela vai desempregada, essa pessoa adoece, não consegue pagar, eu vou ter que pagar, mas eu mal tenho condição de pagar meu próprio aluguel. E agora eu vou ter que dar um jeito de pagar o aluguel de outra pessoa. E você fica sem querer, querendo que dê errado, mas você sente um desconforto, porque a pessoa que te pediu é um parente ou um amigo próximo, até porque dificilmente alguém que não seja próximo vai pedir para você atuar como fiador. Aí você vai e diz sim, pelo desconforto do não. Só que esse contrato pode durar, por exemplo, 5 anos. Pode durar anos e durante todo esse tempo você vai ficar com aquele peso, aquela preocupação de pensar assim, caraca, sempre naquela ansiedade, naquela incerteza, pensando, poxa,
Será que essa pessoa não vai continuar pagando todos os meses? Será que pode acontecer alguma coisa e a pessoa acabar não pagando e aí vai sobrar para mim e eu não tenho condição mal de pagar meu próprio aluguel, imagine de outra pessoa. Então tu percebe que o sim é muito mais pesado. Se você tivesse dito não, você sentiria aquele desconforto momentâneo, só que você teria a liberdade, a paz pelo resto da tua vida. Mas quando você diz sim para o outro, quando você na verdade queria dizer não, você carrega um peso por muito tempo. Portanto, vamos trabalhar a nossa capacidade de dizer não. Vamos aprender a lidar melhor com a palavra não. Não é uma palavra libertadora, uma palavra muito linda. Faz sentido para você? Me dê sua opinião.